Estamos entrando no seu lar com mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido bênção, palavra, testemunhos edificantes. E hoje, um culto especial para você aqui do Templo Central, do Culto da Família. Então nós vamos ter aqui palavra, louvores. Então não saia daí. Você vai ouvir a palavra de Deus, algo ao seu coração, em nome de Jesus. Agora assista as imagens do nosso culto.
tempestade, diante do caos, o Senhor está com você. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Paz do Senhor Jesus a todos nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. É uma felicidade estar aqui com os irmãos, cultuando ao nosso Deus, estando na sua casa e crendo no milagre, crendo no poder de suas mãos. Eu sou o pastor Jonison Carvalho, minha esposa a pastora Késia Carvalho.
meus filhos João Marcos e Lemuel Marcos estamos chegando a Belém. Nós temos poucos dias aqui em Belém do Pará e já fomos brindados com grandes presentes, de conhecermos famílias tão abençoadas e abençoadoras. Gratos somos a Deus pela vida do pastor Samuel Câmara, irmã Rebeca, pastor Felipe, a sua esposa, pastor Dalvo, sua digníssima esposa, que nos acolheram. Uma família muito abençoada também, irmão Maxwell, irmã Carmen, que nos acolheram aqui quando a nossa mudança demorou chegar por 10 dias sem nos conhecer. Eles nos acolheram na sua casa. Louvamos a Deus pela vida deles. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite no livro dos Reis, no capítulo 19. Capítulo 19, livro de 1 Reis, versos de 1 a 7. Conta-nos a palavra de Deus sobre uma história bastante conhecida, mas eu queria fazer uma abordagem para você nesta noite, que venha diretamente do coração de Deus para a tua família. E se você crê nisso, comece a abrir o teu coração e os teus lábios onde você está na tua casa, para receber a palavra do Senhor, porque ela vai sarar feridas nessa noite e vai te dar um novo ânimo para você caminhar um pouquinho mais. Livro de Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 7, diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias já havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses o outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro. Repita comigo: debaixo de um pé de zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido será o caminho. Mais um verso que está em Atos, capítulo 7, versículo 55, diz assim, falando sobre Estevão: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Glórias ao nome do Cordeiro de Deus. Essa história nos fala do profeta Elias, que era um profeta cerca de 900 anos antes de Cristo. Defendia o culto a Yahvé com toda a força de sua alma contra o deus Baal dos cananeus. É um homem que ressuscitou mortos, fez chover fogo do céu, fez fazer com que a chuva retivesse e depois caía a chuva. Contemporâneo do profeta Obadias. Ele era um homem de Deus, a tal ponto que Obadias tentou sair ao seu encontro para informar a Acabe que Elias ia se entregar. Obadias ficou com medo de dizer para Acabe que Elias ia se entregar, porque vai que quando ele dissesse a Acabe, Elias provocasse os céus e o Senhor o retirasse da terra naquele momento, de tal forma que ele acreditava piamente que as aflições do tempo presente não o afetariam. Mas ele começava a entrar num clímax debaixo de um pé de zimbro. E eu queria retratar esse pé de zimbro nesta noite como um sentido conotativo para a tua e para a minha vida. Pode ser uma tempestade, pode ser uma sombra maldita, pode ser um lugar de reflexão, pode ser um lugar de isolamento, um lugar de silêncio. Este pé de zimbro, ele vai te fazer refletir nessa noite. E eu queria, junto com você, refletirmos na palavra de Deus sobre o que Deus tem para falar conosco.
Ele estava passando por uma tempestade inacreditável. Aquele homem que se julgava forte, que se julgava um homem que fazia milagres por intermédio de Deus, agora nesse momento, ele estava sofrendo em estar embaixo de um pé de zimbro, no meio de uma tempestade da sua vida. E por vezes nós nos encontramos nesse lugar, por vezes nós escolhemos estar nesse pé de zimbro. Alguém nos chama a sairmos de lá, mas nós escolhemos a voltar para lá, porque lá é o lugar do silêncio, lá é o lugar da reflexão, lá é o lugar do esconderijo, lá é o lugar onde eu prefiro ficar no meu canto isolado e ninguém me toca, ninguém me alcança. Ei, eu tenho uma notícia para você nessa noite, aonde você está. Se você está no estacionamento, se você está na cozinha, se você está no quarto, se você está na área, onde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão sobre você, te contemplando e te dizendo: sai daí. Ele nesse momento, diante das dificuldades, diante desta sombra macabra que o assolava, a Bíblia diz, no verso 12 e no verso 5, que ele é convidado a deitar-se, é convidado a dormir, é convidado a pedir a morte, a assentar-se, a proferir palavras sem sentido. Ele é convidado a fazer julgamentos da vida comparando ao passado, porque eu era assim, agora eu estou assado. Porque Deus foi comigo no passado e agora não é comigo. Ele foi convidado a entrar num clima de depressão, num clima de angústia, que só Deus sabe o que passava na vida de Elias naquele momento. Mas ele entendia que, em primeiro lugar, quando você entra no pé de zimbro, em primeiro lugar, você é treinado e aprende a tomar decisões. Embaixo do pé de zimbro, no acolhimento, do silêncio, Deus te toca através da sua palavra, ou o próprio Espírito Santo de Deus vai lá onde você está. E você aprende a ouvir e a reconhecer a voz de Deus sobre a tua vida. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Jesus andava com eles, mas eles não identificavam que era Jesus. O problema, às vezes, não é Deus andar do nosso lado, não é Jesus estar ao nosso lado, não é o Espírito Santo estar do nosso lado, não são os anjos do Senhor estar ao nosso lado, é a gente identificar quem está do nosso lado. Quando você passa a identificar e a reconhecer quem está do teu lado, você é convidado a ser treinado, a ser aperfeiçoado, a passar por angústia, a passar por tempestades, a passar pela sombra do pé de zimbro, mas dizer: eu passei por lá, eu estou passando, mas eu sei que o Senhor está comigo. Oh, aleluia! As montanhas da vida, queridos, já dizia um escritor, não existem apenas para chegar ao topo, mas para você aprender a valorizar a escalada. Você chega ao topo, vê tudo por cima, lá de cima, mas você começa a valorizar os teus passos. Eu passei por lá, eu passei por lá. Aleluia. Em segundo lugar, quando você está embaixo da sombra do pé de zimbro, você percebe que não está na hora de abandonar o barco, não está na hora de chutar o balde, não está na hora de colocar tudo a perder, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios 24, versículo 10, se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. E no original, o texto bíblico fala o seguinte: olha, na hora que as pessoas estão precisando de uma reação tua, na hora que as pessoas estão precisando de uma reação tua, te mostra a tua força, mostra de onde vem a tua força. Por incrível que pareça, meu irmão, a angústia pode estar se apoderando de ti, o medo pode estar se apoderando de ti, mas a palavra do Senhor te diz nessa noite: fortaleça-te em Deus, levanta desse lugar, aprenda a viver a esperança, porque há pessoas que dependem ainda de você. O foco do Senhor, através dessa sombra,
dessa tempestade que você está passando é você ser abençoador de lares. Que coisa! Oh, meu Deus! O apóstolo Pedro, passando por este pé de zimbro, por esta sombra, Deus toca profundamente no seu coração, fala assim: Pedro, presta atenção numa coisa, você precisa administrar os seus dons, como você recebeu, mas não é para você não, é para você dispensar para os outros a multiforme graça de Deus, a minha multiforme graça, é Deus falando. Você vai entender um Deus desse jeito, no meio da tempestade, embaixo do pé de zimbro, você desesperado, e Deus vira para você e fala assim: ó, você ainda tem força para abençoar outros. Deus, mas sou eu que estou precisando. Ei, você ainda é meu servo, é meu vaso, sou eu que te encho, sou eu que falo contigo, sou eu que tenho intimidade contigo. Na hora H eu te dou a tua bênção, mas no momento eu preciso de você para abençoar outros. Liga para alguém, manda um WhatsApp para outro, manda um e-mail, manda uma mensagem de alegria, de conforto, de esperança. Chega de mandar vídeo de tragédia, chega de mandar mensagem de tragédia. Diga que Deus é conosco, Deus é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na hora da angústia. Oh, meu Deus. Terceiro lugar, você tem uma experiência individual com Deus, embaixo do pé de zimbro, no meio da tempestade, naquela sombra. Preste bem atenção. O livro de Atos registra a vida de Estevão, e não dá tempo de discorrer sobre Estevão nesta noite, mas você bem conhece a história deste homem de Deus que foi escolhido para servir a casa do Senhor. Foi escolhido para servir nas coisas simples, cuidar da mesa, cuidar das coisas da casa do Senhor, tratar as viúvas, mas um trabalho muito abençoador. Só que mesmo tratando das viúvas, ele não deixava de ser homem de Deus, não deixava de ser cheio do Espírito Santo e não deixava de fixar os olhos no Senhor. Ele não fixava os olhos nas tragédias, ele não fixava os olhos nas pessoas que diziam para ele: volta para a sombra do pé de zimbro e não sai de lá. A Bíblia diz que ele fazia a obra, os sinais eram manifestos pela vida dele. Ele foi até levado nesta sombra do pé de zimbro, que estou citando de forma conotativa com os irmãos. Ele foi levado a uma tempestade, foi levado a estar amarrado, a ser preso e futuramente apedrejado. Mas naquele momento a Bíblia nos diz, ele olha a situação, mas fixa os olhos em Deus. Guarde isso. Olha a situação em volta, mas o olhar dele está fixo no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor e pode pedir esse olhar nesta noite para a sua casa, para a vida dos seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos. Oh, meu Deus, precisamos ter a nossa visão alterada nesta noite. Você vai ver as situações, mas vai fixar os olhos no poder de Deus, em nome de Jesus. Você tem uma experiência individual com Deus, embaixo do pé de zimbro, porque as pessoas veem em você o que você acha natural, mas elas estão achando sobrenatural. Como é que é isso, pastor? Ei, quando Estevão foi amarrado, quando Estevão foi levado preso, quando mentiram contra ele, quando arrumaram uma fábula para dizer que ele não valia nada, que ele estava proferindo mentiras, que o templo ia ser derribado. Ei, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, que o conselho olhava para Estevão e via a face como a face de um anjo.
As pessoas veem em você, você acha que é natural, mas as pessoas veem em você o sobrenatural de Deus. Outra coisa que acontece quando você tem uma experiência individual com Deus, só você vê o que ninguém está vendo. Está todo mundo vendo tragédia, está todo mundo vendo a incompreensão, está todo mundo vendo que vai dar errado. Você está olhando para os céus, está vendo a glória de Deus como Estevão viu, como Estevão estava fazendo. E de repente os céus se abrem e você vê a mão de Deus se movendo, Jesus assentado ao lado do trono, aleluias, dando ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito da sua família, e te dizendo: estas situações não são nada, isso tudo que está acontecendo não é nada, o meu poder é maior, eu ainda sou maior, eu ainda estou no trono, e ninguém me tira do trono, o poder está nas minhas mãos, o controle está nas minhas mãos, e na hora que eu quiser eu digo basta, e acaba, mas enquanto eu não autorizar, continua, mas na hora que eu disser acabou, e acabou, basta, eu digo e vai parar. Oh meu Deus, Estevão viu o que ninguém conseguiu enxergar. Em quarto e último lugar, quando você está embaixo do pé de zimbro, em meio a essa situação tão desconfortável, eu tenho uma boa notícia para você. O salmista diz, no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ei, há um acampamento espiritual sobre a tua vida e sobre a tua casa. O anjo do mal anda em derredor procurando a quem possa tragar. Ele anda em derredor do acampamento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem está acampado com você é o anjo do Senhor, para te livrar e para cuidar de você. E a segunda boa notícia é que ele só vai se retirar quando houver o alarido, a trombeta, a última trombeta te chamando, arrebatando a igreja. Ele só vai se retirar quando você retirar o acampamento, porque enquanto você estiver acampado aqui na terra, o anjo do Senhor estará acampado junto com você. Creia nisso, receba essa palavra em nome de Jesus. Fortaleça a tua fé em Deus e nessa palavra.